Vou passar aqui 40 pontos, 40 conselhos que eu gostaria de saber quando eu tinha 18 anos. Eu gostaria, se eu pudesse voltar no tempo, eu utilizaria muito bem desses 40 conselhos para atingir muito mais rápido hoje o que eu tenho com 28 anos. E com menos de 25 anos eu alcancei mais de 100 mil reais investidos e, sem dizer, o salário meu, né, tal, cresceu bastante. Tudo porque eu aprendi certas coisas durante esse tempo aí de carreira, tanto profissional como empresário, e que eu gostaria de passar para vocês, tá bem? Eu vou resumir em menos de 15 minutos para conseguir ficar da forma mais enxuta, resumida e dinâmica para vocês, já aplicar em 2025, e eu acredito que muitos vocês já vão conseguir utilizar amanhã mesmo, entendeu? Só vou verificar o áudio, se tá tudo ok aqui, tal, beleza, tá perfeito. Vou começar então pelo primeiro ponto que eu separei aqui, eu anotei bem, eu fui pensando, refletindo e vendo as etapas da minha vida até hoje, meus 28 anos, e eu ter minha empresa, eu realizar consultoria financeira, tudo mais, né, auxiliando na parte de educação financeira outras pessoas a investir. E eu peguei os principais pontos que eu gostaria de passar para vocês. O primeiro deles é: não fique bom no que você odeia. Muitas pessoas ficam muito tempo gastando energia naquilo que elas não gostam. Ah, Guilherme, mas eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro. Beleza, você precisa. Mas você não concorda comigo que no tempo vago que você tem, no busão, no transporte público que seja, na sua casa, quando você acorda, independente do horário que seja, você tem que focar em sair daquilo que você não gosta, sair daquilo que você odeia e fazer aquilo que você ama. Ah, Guilherme, mas é simples, não é tão simples assim, tal, fazer aquilo que eu amo não dá dinheiro. Tá, tem como você transformar o que você ama em dinheiro. Como eu posso dizer isso? Exemplo, imagina uma pessoa que está trabalhando em um escritório e não quer estar em um escritório. Ela queria estar em um lugar que fala com pessoas, ela queria estar em um lugar que consegue, ou sei lá, trabalhar de casa, entende? Se ela queria trabalhar de casa, tem diversas maneiras. Por exemplo, editar vídeos. Editar vídeos, várias pessoas que eu acabo contratando, eu nem conheço elas pessoalmente porque elas trabalham direto da casa, entendeu? Do conforto da casa delas. Ou seja, percebe que você sempre vai ter um caminho de conseguir ir atrás daquilo que você ama. E se você, depois que você consegue uma certa quantidade de dinheiro, você consegue pagar para outras pessoas fazer aquilo que você odeia, entendeu? Porque para elas é uma coisa prazerosa. Ou às vezes elas necessitam fazer isso, mas você tem o dinheiro para comprar horas delas, entende? Então a cada 1.500, 1.600 reais, 2.000 reais, você consegue comprar mais de 200 horas de uma pessoa por mês, praticamente, umas 160 horas, entende? Então pense que a cada 2.000 reais é isso que você consegue comprar, você consegue ficar sem fazer 160 horas de uma coisa que você odeia, beleza? O segundo ponto, o segundo conselho é: tenha horários planejados. Se você não planeja seu dia, você não vai conseguir fazer nada. Se hoje você acorda, ou amanhã você acorda, pensando em realizar uma determinada meta ou uma determinada tarefa, se cumpra aquilo, entendeu? Se comprometa de acordar e até o final do dia você cumprir aquilo que deveria ser feito, principalmente no caso financeiro. Se você tem que pagar alguma coisa, se você tem que economizar uma quantia, inclusive tem clientes meus que eles preferem economizar por dia do que por mês. Para mim, eu acredito muito mais fácil economizar por mês, por conta de eu ter um controle melhor do orçamento. Mas quem é mais descontrolado, talvez, ou tem mais vícios aí, sei lá, vício de aposta, vício de comprar as coisas na esquina, em os lugares assim, sei lá, em lojinhas, é melhor você pegar por dia uma economia. Então, a cada dia eu vou economizar 5 reais, a cada dia eu vou economizar 10 reais. Eu vou ficar sem gastar determinada coisa. Esse é um tipo de coisas que você se planejando logo quando você acorda ou antes de você dormir, vai fazer com que o seu dia tenha muito mais resultado. E só durma quando cumprir todos eles, entende? Se você quiser tirar algum conhecimento desse vídeo, acorde para criar e vá dormir com tudo finalizado que se propôs a fazer. Isso vai compor sua grandeza. O terceiro conselho seria: o seu corpo é o seu tanque de guerra. Então ninguém vai querer andar com um carro batido, ninguém vai querer viajar longas jornadas com um carro que está precisando de manutenção. Você tem que cuidar bem do seu corpo, cuidar bem da sua saúde. Como que você vai ter resultados financeiros bons se você não tem nem o seu corpo aguentando isso? Você não consegue trabalhar por 12 horas? Ah, precisa trabalhar por 12 horas para conseguir ser bem sucedido? Às vezes a pessoa que veio do baixo, como foi o meu caso, que eu vim de baixo, eu tinha que trabalhar muito mais do que as outras pessoas. Por quê? Porque eu não tenho nada, então eu preciso trabalhar para poder ter algo. Então você precisa ter um corpo bom para você aguentar essa pancada. Eu já era bem novo, e eu
já treinava desde a adolescência. Claro que eu treinava para outros objetivos, né? Na adolescência a gente treina para quê? A gente treina para a questão da beleza, estética. Mas foi como consequência eu ter um bom físico para eu poder depois exercer da melhor forma, com um maior nível de produtividade, a faculdade, o meu trabalho, entendeu? Então você cuidar bem da sua saúde é um baita conselho, inclusive se você é novo, né? Novo, nova, que seja. Mas mesmo uma pessoa de 40, 50, 60 anos, igual meus pais, mesmo eu sempre falo para eles, continuarem treinando, porque tem aquele negócio da sarcopenia, que depois dos 40 anos, aí quem é médico pode falar com mais autoridade, mas depois dos 40 anos começa a não ter mais aquela mesma construção muscular, entende? Basicamente você só mantém ou mesmo se degrada. Então tem sim que fazer musculação, tem sim que treinar para você se manter ativo e produtivo. O quarto conselho é: fique perto de quem quer mais por você. Ou seja, o que eu quero dizer isso? Se você fica muito perto daquelas pessoas que só querem sugar você e não aquelas pessoas que pensam em você, vai fazer com que você fique trabalhando muito para eles e trabalhando pouco para você, entendeu? Enquanto quando você fica perto de pessoas que se importam contigo, provavelmente você vai ficar muito maior. Se você só tem vampiros que sugam sua energia, não é uma coisa legal. Então fique perto de realmente amigos e amigas que pensam em você, não pessoas que querem simplesmente sugar suas energias. Embora você não possa confundir também questões que você faz com uma outra pessoa por livre e espontânea vontade, né? Às vezes a gente acaba fazendo uma coisa por uma outra pessoa e acredita que aquela pessoa está sugando a gente. Mas por livre e espontânea vontade a gente ajudou aquela pessoa. Então, sei lá, não é justificativa de você culpar ela, entende? Quinto conselho é: deixe cada um na realidade escolhida. Ou seja, se uma pessoa quis escolher aquela realidade, se uma pessoa quis começar a beber, se uma pessoa quis começar a ir de rolezinho aí todo final de semana, e você tá com o foco de estudar, de investir, de trabalhar melhor, pô, por que você vai seguir essa outra pessoa, entende? Deixa ela com a vida dela, simplesmente se afasta. Ou mesmo manter um contato com ela dentro daquele limite, né, dentro das suas metas, do tempo livre que você tem. Mas entenda que cada pessoa vai ter uma realidade de sua preferência. Se você quer vencer, se você quer melhorar em determinado aspecto, só depende de você. Não vai depender da outra pessoa, entende? Com certeza, circunstâncias são diferentes. Pode ser que você tenha vindo de uma situação bem pior, como foi o meu caso, como foi o caso da minha mulher. Mas mesmo assim, vai ter uma via de solução. Pode ser que demore mais tempo, vai. Mas se você começa a lutar, você já não pensa mais no quesito de e se. Você pensa no quando. Você troca o e se pelo quando. Porque em algum momento você vai obter seu objetivo e vai sair daquela situação, certo? Agora, o sexto ponto seria a humildade real. Humildade real, o que eu separei aqui para vocês? Que é não pensar, humildade não é pensar menos de si, é pensar em si menos, entendeu? Porque às vezes a gente pensa que humildade é não pensar sobre mim. Não, é pensar menos em si. E você olhar a visão do próximo também, entendeu? Isso que seria humildade. E cada vez que você fica mais humilde perante, por exemplo, o seu chefe, perante aquela pessoa subordinada, perante todos à sua volta, você começa a enxergar com outros olhos, entende? Você começa a enxergar o problema das outras pessoas. E aí vai entrar um conselho muito grande que me ajudou para ganhar muito dinheiro, é você conseguir transformar o problema em solução e ganhar dinheiro com isso. Essa é a melhor forma de você ganhar dinheiro. Então, por exemplo, eu não discuto mais com as pessoas, tal. Eu deixo elas viverem na realidade delas, igual o quinto ponto eu falei para vocês. E na parte de humildade, a humildade é um serviço. Quando você pensa pequeno, você não inspira ninguém. Então, quando você coloca os outros sem se diminuir, é a melhor forma de você ter humildade, porque você está ajudando a outra pessoa e ao mesmo tempo você não está se diminuindo. Quando você se diminui para a outra pessoa ficar maior, na verdade você só está degradando sua imagem, entendeu? Porque a ideia é você mostrar que ela também tem seu valor, não diminuir você, tá bom? Então, esse conceito de humildade espero que tenha ficado claro. Se não ficou também, pode deixar aqui nos comentários que eu defino de melhor forma, porque aqui o objetivo é fazer com menos de 15 minutos essa live, beleza? O sétimo ponto é: os testes chegam antes do próximo nível. Ou seja, toda vez que antes de um nível seguinte, né, algo vai acontecer. Comigo sempre foi assim, sempre que eu ia conseguir alguma coisa que era bem desafiadora, que fazia tempo que eu não fazia, ou mesmo era uma coisa que eu acreditava que eu não conseguiria, veio alguma coisa para provar para mim, sei lá. Fiquei doente, deu problema em tal coisa, tive alguma comorbidade familiar, sei lá, deu um problema familiar,
Imagina que ruim. E exatamente isso é uma prova para mostrar que, será que realmente você quer fazer isso? Será que você tá para fazer realmente para atingir essa meta, esse objetivo? Por isso que os testes eles sempre vão chegar antes do próximo nível. Então não desista se teve um desafio muito grande dentro daquele, no momento que você vai passar a linha de chegada, entendeu? Da maratona. Beleza? Oitavo conselho seria: o único vício que você deve ter na sua vida é melhorar 1% por dia. Por que 1% por dia? Porque se você fica mirando lá no alto, ah não, hoje eu não malho nada, eu vou fazer 100 flexões por dia. Você nunca vai fazer. Ah, hoje eu não estudo nada, então eu vou estudar 100 páginas de um livro por dia. Você não vai fazer nada. Você não vai sair do zero. Agora, quando você coloca, por exemplo, eu vou ler uma página por dia durante uma semana. Eu vou ler 2 páginas por dia depois de uma semana. Se você consegue ler uma página, você vai ficar entediado de ler uma página depois de uma semana. Eu tenho certeza, foi assim comigo. Antes, quando eu comecei a fazer flexão, com 13 anos, que eu era mais gordinho e eu queria emagrecer, eu comecei, por sorte, né? Eu comecei com uma flexão por dia. E depois fui aumentando, 2, 3. E eu ficava enfadado, só 3. Eu comecei a fazer 5, 10. E virou um hábito de sempre antes de dormir eu realizar flexões, entendeu? Então percebe que sua cabeça vai começar a se acostumar, vai virar um hábito e você vai começar a fazer aquilo no automático. Hoje eu trabalho de domingo a domingo, tem gente que fala, nossa, eu trabalho de domingo a domingo, que sofrido. Para mim não é sofrido, porque virou um hábito, entendeu? Quando você começa a fazer com que você melhore, as melhorias virem um hábito, é a melhor coisa que acontece na sua vida e resultados financeiros vão vir com certeza. O 9º conselho seria: você ensina como devem te tratar. Então as pessoas não te tratam porque elas querem te tratar dessa forma, mas sim você ensina elas a tratar você dessa forma. Então, por exemplo, se uma pessoa te trata mal, é porque você não deu o seu devido respeito. Você não falou pra ela, viu? Eu não gosto do jeito que você está falando comigo. Ou você se afastou dela, entendeu? Ou mesmo em um caso de vendas, se por exemplo uma pessoa falou assim, eu não quero seu produto, serviço, tal. Mas você falou pra ela o depois, você falou que ela pode ganhar, você falou que ela está perdendo, entende? Não depende só dela a resposta, depende de você também. Tem como você regular como ela vai te tratar, beleza? Então, se você não definir um padrão, eles acabam repetindo e a comunicação dá preferência na primeira vez. Então já comunique e deixe claro o que você quer, para que você está conversando com aquela pessoa e quais são os seus valores e princípios para com que ela consiga te respeitar, ou mesmo se ela não respeita, é melhor você nem conviver com ela, entende? 10º conselho é: melhor admitir a porta errada. Ou seja, quando você tem uma porta errada, é melhor você admitir que entrou nessa porta do que ficar passando anos na sala errada. Porque imagina só, você entra dentro de uma sala errada, ou seja, em um trabalho errado, em um estudo errado, e daí você fica lá uma eternidade para depois descobrir e mudar de rota. É melhor você fazer o quê? Admitir que a porta é errada e correr atrás de uma outra porta. Porque nesse passar de anos aí, você consegue encontrar algo que vai transformar e dar um giro na sua vida. Entende? O tempo é muito valioso, pessoal. O tempo, na verdade, eu até diria que ele é o maior... Ele é o que mais penaliza a gente. Porque não volta. Então, se você faz alguma coisa errada, você não vai voltar no tempo. Você não vai conseguir voltar no tempo. Você já perdeu aquele dia, você já perdeu aquela hora. Entende? Então, valorize muito ele. 11º conselho: esperar um sinal já é o sinal. Então, se hoje você está esperando algum sinal para fazer algo, é porque já é o sinal. Entende? Não tem que você esperar algum sinal. Na verdade, por você estar pensando nisso, já é um sinal. Então, quando você acaba... tem até histórias, né, de pessoas, por exemplo... Tem a história de um cara, do Dan, que é um youtuber, que ele comenta que ele já foi pra prisão e tudo mais, né? E ele pediu um sinal na prisão. E quando ele percebeu que quando ele estava na prisão, já era um sinal, fez com que ele conseguisse pensar, caramba, eu tenho que sair dessa situação, eu tenho que sair dessa prisão e ficar melhor, tal. E no fim o cara ficou aí, tem uns 44, 45 anos, e ele já é multimilionário, porque ele conseguiu virar essa chave. Na verdade, o sinal era exatamente aquilo que ele estava tendo na vida, né? Que era ele estar na prisão naquele momento. 12º conselho é: nada te faz mais fraco. Ou seja, você já superou o pior, você já estava pior antes. Agora você basicamente está um pouco melhor. Se você está se achando pior do que antigamente, na verdade você está errado, porque olha o quanto de experiência você passou, olha o quanto de aprendizado, conhecimento você conseguiu adquirir, seja observando, seja vivendo, seja assistindo, você está melhor, entende? Tudo que você passou te faz quem você é.
Então, se você teve alguma coisa errado, o ligar dos pontos que vai fazer com que você tenha cada vez mais sucesso e que hoje, provavelmente, você está vivendo naquele sonho que você tinha antes e você não está conseguindo enxergar. Comece a enxergar melhor, sabe? Os desafios, tal, não te enfraqueceram, eles te fortaleceram, beleza? 13º ponto é tudo te quer quando você não precisa. Ou seja, quando você desdenha de certas coisas, né? Não estou falando para desdenhar de tudo, mas quando você não se importa, parece que aquelas coisas começam a aparecer mais para você, sabe? Exemplo, por que eu sempre falo aqui que, na verdade, o foco não deveria ser no dinheiro, mas sim na construção de riqueza, em você investir e tal. Porque se você fica muito focado, às vezes, só dinheiro por dinheiro em si, você não vai conseguir chegar em nada. Agora, quando você foca no propósito, quando você foca no seu Ikigai, inclusive eu passo dentro da minha plataforma 7A para você ver como você conseguir encontrar ele e maximizar junto com investimentos. É só clicar no link da minha bio que lá você consegue encontrar essa informação. Mas, quando você encontra seu Ikigai, quando você utiliza bem disso e foca no seu Ikigai e não no dinheiro em si, e não naquelas coisas mais supérfluas, basicamente essa energia, né, da necessidade, ela é pegajosa. Então, você tem que focar naquilo que é controlável. E a abundância, ela vem como consequência, sabe? Quem tem mais poder na sala é quem não precisa de nada. Se você vai em uma reunião e se você vai tentar fazer alguma negociação, quem que vai ter mais poder naquela sala? É realmente aquela pessoa que não precisa de nada, certo? Porque aquelas que precisam vão ficar tentando barganhar, enquanto aquela que não precisa de nada, ela vai ter o maior poder de negociação. Então faça isso também com a sua vida, entende? Tente fazer com que você não precise de nada. Eu sei que é difícil, mas, por exemplo, cortar gastos que são fixos, que você possa cortar, é a melhor coisa que você tem. Porque esses gastos fixos vai fazer com que você precise cada vez mais trabalhar para conseguir pagar eles. Agora, quando você tem menos gastos fixos, e reduz também os variáveis, faz com que você dependa menos do seu salário, entendeu? Dependa menos do quanto você ganha. Aí o 14º ponto é aceite ser incompreendido por muito tempo. Por quê? Porque você sempre quando quiser vencer, quando você quiser ir além e sair da mediocridade, que é sair da média e ir além do que a média, provavelmente as pessoas vão ver de outra forma. Vai ter críticas, depois quando você tiver resultados, provavelmente eles vão começar a te vangloriar, porque os resultados falam mais do que as palavras. Então, simplesmente mantenha o foco. Se você está fazendo certo, se você está se inspirando em outras pessoas que adquiriram bons resultados, aqueles que você quer, seja em investimentos, seja no seu trabalho, seja de qualquer forma, embora o meu perfil aqui seja mais focado na parte financeira, você pode também utilizar desses conselhos para outras áreas, tá? Embora o enfoque total aqui seja para a parte financeira, beleza? Então, se sua visão é maior do que o entorno, vão te entender errado por anos, até você vencer. Quando você vencer, as pessoas vão se inspirar por você e você vai ser muito mais respeitado ou respeitada. 15º ponto que eu separei aqui para vocês, quando ficar fácil, acelere. Às vezes a gente, quando começa as coisas ficarem fáceis, aconteceu isso comigo, quando eu fui para a França mesmo, que eu consegui um intercâmbio lá, disputando com milhares de pessoas, eu comecei a falar, não, sorte que acabou ficando difícil no período, né, mas antes, um pouquinho de eu quebrar meu pé, de ter ficado difícil, o que aconteceu? Quando eu estava na França, estava começando a ficar fácil, porque eu estava começando a ganhar bastante dinheiro, ganhando em euro, tal, e daí parecia que eu ficava mais relaxado, sabe? Mexia mais em rede social, assistia mais streamings. Até que eu comecei a pensar, a vida que eu tô tendo hoje é 10 vezes melhor do que a vida que eu tava tendo 2, 3 anos atrás. Por que eu não tô fazendo mais, entende? E daí eu comecei a trabalhar mais, eu comecei a trabalhar de final de semana, eu comecei a mandar currículo, eu comecei a pegar coisas que antes eu não pegaria. Por quê? Porque eu já tô tendo uma baita oportunidade. Por que eu não maximizo mais isso? Por que eu não acelero, não coloco o pé no acelerador? Então a maioria, ela relaxa quando fica fácil. E você tem que ficar mais forte, como no início, entendeu? Porque daí faz com que você se veja, caramba, antes eu podia fazer 10 vezes, hoje eu posso fazer 100, vou fazer 100, entendeu? Com uma visão maior. 16º conselho, só peça conselho a quem já chegou lá. Por exemplo, eu não faria sentido eu falar de investimento para vocês se eu não investisse. Já faz quase 10 anos que eu invisto. Eu já consegui alcançar milhares, centenas de milhares de reais investindo. Por quê? Por isso mesmo que eu ensino. Por isso mesmo que eu passo para vocês o conhecimento. Porque não faria sentido eu ensinar vocês uma coisa que eu não faço, entendeu? E é isso que eu quero que vocês consigam também, entende? Eu quero que vocês consigam multiplicar o capital a ponto de conseguir sair do zero, assim como eu saí, e construir um patrimônio relevante. Construir riqueza que vai perdurar a longo prazo, entendeu? Esse é meu objetivo aqui com vocês. E provavelmente vocês têm que pedir conselho, seja qual for a área, para pessoas que já chegaram lá. Não simplesmente pessoas que não estão fazendo aquilo que elas ensinam, tá bem?
Se elas não fizeram, o conselho vem contaminado. Busque quem já chegou onde você quer chegar. Então, no quesito de investimentos, você pode buscar meu auxílio, pode buscar auxílio de outras pessoas aí que já chegaram também, mas nas outras áreas da vida, nas outras inteligências, emocional, inteligência física, todas essas coisas, você pode buscar pessoas que também atingiram aquilo que você quer, beleza? 17º conselho é a questão de não é frase completa. Ou seja, diga não. O não em si, ele é uma frase completa, entendeu? Quando você fala não para alguém, na verdade você está dando sim para o seu futuro. Porque às vezes a gente tem medo de falar não, mas o não, ele é tão forte que aconteceu comigo isso. Olha que engraçado. Eu falava não bastante para as pessoas na época da faculdade, né, para muitos colegas, porque eu precisava estudar. A diferença é que depois de uns 2, 3 anos, de tantos nãos que eu acabei falando, no começo eu era um cara chato pra caramba. Depois de 3 anos, por incrível que pareça, as pessoas começaram a vir atrás de mim e falando assim, não, você tem um tempo aqui, eu sei que você tem muita responsabilidade e tal. Percebe? As pessoas começam a olhar seu não como se você fosse uma pessoa muito responsável, como se você fosse uma pessoa que realmente agrega valor e que tem pouco tempo, porque você tem muita coisa para fazer de importante, entende? Ou seja, no começo você vai ser criticado por falar não, mas conforme você fala cada vez não, você vai aumentando o seu nível de compromisso, sua responsabilidade e a confiança que as outras pessoas vão vendo sobre você, entende? Você pode só dizer não, mas parar de ir chamadas que não fazem sentido é dizer sim para o seu futuro. Então, toda vez que alguém te chama e você fala um não, na verdade você está priorizando o seu futuro, você está priorizando você mesmo. 18º conselho, não diminua a sua luz, ou seja, se ofusca, seja demais mesmo. Então, se as pessoas estão falando muito mal de você porque você está, sei lá, conseguindo tal coisa, se as pessoas estão invejando você, pode ser que você esteja em algo que elas estão querendo e, na verdade, elas não chegaram, entende? Então, não se engane se você hoje está investindo, você tem 10 mil investido, 20 mil, igual tem gente aí da 7APCV mesmo dentro da minha plataforma, que já está com mais de 100 mil investido também, e essas pessoas, às vezes, não têm um carro chique, às vezes não têm uma casa tão confortável, mas têm dinheiro investido porque elas querem um objetivo maior, elas querem viver de renda, elas querem uma liberdade financeira, elas querem viajar para o exterior, seja qual for seu objetivo, não fique se incomodando com o que as pessoas fazem, entende? Porque sua luz, aqui, o seu foco, né, na verdade, ele acaba gerando invejas. E essa inveja não pode atrapalhar você a atingir sua meta, beleza? Se sua luz cega, seja demais, seja cada vez mais claro. Quem quiser menos, pode procurar menos também em você, entendeu? 19º conselho, tem um propósito primário, aquele negócio do Ikigai que eu já falei para vocês em uns pontos atrás. Sei por que você está aqui, então você tem que ser claro do porquê você está investindo, você tem que ser claro do porquê você está trabalhando no seu serviço ou do que você quer atingir, entendeu? Se alguém pergunta para você se você está motivado por aquilo, ou mesmo quando perguntam para mim, né, se eu estou motivado em trabalhar, na verdade virou uma disciplina eu trabalhar 12 horas por dia, porque como que eu posso dizer, meu propósito é maior. O meu propósito é que eu consiga ajudar o máximo de pessoas no Brasil a se tornar investidores, a ter liberdade financeira. Eu só sou um mensageiro, entende? Na verdade, a prática está na pessoa em si utilizar do meu conhecimento, sabe? Igual teve uma doutora recentemente, que eu até realizei um post aqui, eu não vou citar o nome dela por questão de privacidade, mas ela estava compartilhando comigo que com um pouco que ela utilizou da 7APCV, do conhecimento, ela já está conseguindo alcançar quase o primeiro milhão dela. E isso em questão de anos aí, entende? Claro que tem pessoas que vai demorar mais, ela no caso é médica, mas ela conseguiu atingir quase o primeiro milhão dela simplesmente porque ela colocou em prática, não foi por conta de mim, foi mérito dela, porque ela pegou o conhecimento que eu passei e ela colocou na prática. Então tudo que eu passo aqui para vocês, de nada adianta se você não coloca na prática. Por isso mesmo que não adianta você apenas saber algo, você tem que ter um propósito primário para poder atingi-lo. E a motivação ela vai ser construída pela disciplina. Então se você tem um propósito igual o meu, que eu quero fazer com que hoje 2% da população investe em ações, eu quero transformar esses 2% em 10%, em 20%, em 30%, e de uma forma simples, porque sim, é possível, a partir de R$10 você consegue investir. E por que tantas pessoas investem em apostas? Se a gente pega por porcentagem aí, eu até fiz um post hoje, pegando aqui dados recentes, tá? De 2024, olha só, eu fiz um post mostrando quantos por cento das pessoas elas acabam investindo e quantas ficam em aposta. 63% da população não investe,
2% da população apenas investe em ações, enquanto que 23% deixa parado na poupança. Poupança, que perde para a inflação, que perde o poder de compra. Só a desvalorização da nossa moeda em 2024 foi 27%. Agora, apostas e tigrinho tem 15%. Olha só, se a gente vai somando a porcentagem da população, é mais aí de 80% que acaba perdendo dinheiro. Perdendo dinheiro. E isso daí eu quero mudar essa realidade. Esse é o meu propósito maior, e você ter um propósito primário te ajuda muito. 20º conselho é: pare de ler e comece a estudar. De nada adianta você ficar lendo páginas se você não realmente entende elas, compreende, você memoriza, você sabe para que você vai utilizar na sua vida. Do que adianta você simplesmente ler uma página ali ou aqui? O que muda você assistir um streaming e ler? Às vezes não muda nada. Por quê? Porque você não está utilizando para sua vida. Agora, a partir do momento que você começa a estudar, que você assimila, que você aplica, mesmo que seja de forma subjetiva, sabe, na sua mente, você muda alguma coisa, tenta aplicar na mesma semana aquilo que você leu. Eu sei que é difícil, mas anota em algum lugar e aplica na mesma semana. Eu faço muito isso com a Bíblia. Por exemplo, toda vez eu acordo, eu faço uma devocional, eu tiro uns 15, 30 minutos para ler a Bíblia. Toda vez que eu leio a Bíblia, eu tento utilizar, tanto na minha profissão, com os meus clientes, com os meus leads, na rede social, ou mesmo na minha vida, o ensinamento que a Bíblia passa. No mesmo dia já é mais fácil, né, por conta de ser a Bíblia. Mas se você vai pegar um outro livro, aí às vezes demanda um tempo a mais. Esse tempo a mais, tira o final de semana para tentar aplicar. Isso é muito bom. Você utilizar do conhecimento do livro que você lê, para você não simplesmente ler, mas sim estudar. E ler, eu até deixo uma frase aqui: ler para dizer que leu não muda nada. Estude para aplicar e ensinar. Ensinar, inclusive, ajuda muito na memorização. Eu consegui memorizar muitas das coisas dos investimentos, que hoje para mim parece fácil, mas um tempo atrás foi difícil. Eu já estou quase 10 anos aí nesse mercado, basicamente por conta de eu ensinar muito. E por conta de eu ensinar, acaba memorizando. Então, se você quer memorizar realmente, ensine as pessoas próximas, fale com amigos, fale com pessoas aí do mesmo nicho que provavelmente elas vão se interessar. 21º conselho é: presuma boa intenção. Ou seja, se, por exemplo, o motorista, ele acaba fechando você na estrada. Você vai pensar: nossa, caramba, esse cara aí fechou na estrada, eu estava viajando com a minha família, ele estragou. Vai estragar sua manhã de família, por exemplo. Imagina só, estragou sua manhã de família porque o cara fechou você e quase aconteceu um acidente com a sua família. Você pode ficar reclamando durante a manhã toda e estragar aquela viagem. Ou você pode pensar: pô, eu acho que ele estava apurado porque ele tinha que resolver algum problema, ele tinha que ir para o hospital, tal. Percebe? Você muda a lógica de pensar e traz o lado positivo da coisa, para com que não estrague sua manhã, para com que não estrague aquele momento, entendeu? Por exemplo, sei lá, alguém derrubou uma determinada coisa sua e quebrou. Ao invés de você pensar: pô, aquela pessoa desastrada derrubou aquele negócio, quebrou aquele negócio. Muda a interpretação. Pensa assim: caramba, eu acho que ela estava querendo pegar aquilo para colocar para mim. Eu acho que aquela pessoa estava querendo colocar para mim o chá e acabou derrubando a garrafinha de térmica e quebrou a garrafinha térmica. Entende? Tipo, e essas coisas, você não vai ficar triste, você vai começar a interpretar com positividade as ações. Então, tanto faz qual que é a verdade, mas sim aquilo, a suposição positiva te mantém focado nos seus sonhos, te mantém focado naquilo que realmente importa, naquela viagem em família, naquele momento que você está tendo com aquela pessoa e aquela pessoa acabou quebrando aquela coisa. Não faz com que segundos, minutos atrapalhem horas da sua vida, tá bom? Então, bola pra frente, não tem como voltar atrás. Se estragou alguma coisa, corre atrás de comprar outra, entendeu? 22º conselho: máscara de oxigênio primeiro. O que eu quero dizer com isso? Basicamente, no avião, né, acaba caindo a máscara de oxigênio quando dá muita turbulência. Não sei se já aconteceu com vocês. Uma vez, quando eu estava vindo para a Argentina, eu estou morando aqui na Argentina, já aconteceu comigo. E daí, quando a máscara de oxigênio cai, a gente acaba pensando só na gente, né? Ou mesmo pessoas reclamando, falando: nossa, da onde já se viu esse avião? Ah, não devia ter vindo. Fuja desses dramas. Busca os recursos, observe em volta. Caramba, aquela pessoa não está sabendo colocar máscara de oxigênio, vou ajudar ela, tal. Porque se você não busca os recursos, você só ficar reclamando, você só ficar indo para o lado do drama, das pessoas que são dramáticas, você não vai sair do lugar. Você não vai sair do lugar. Então busque os recursos, ou seja, se hoje você não tem educação financeira, busque educação financeira, seja através da minha plataforma 7APCV no link da bio, seja através de outras pessoas, seja online pela internet de forma gratuita, seja por livros mesmo, mas busque recursos e busque ajudar também o próximo. Se, por exemplo, hoje você tem conhecimento financeiro, se hoje você sabe investir um pouquinho, pô, ensina a sua família, ensina a sua mulher, ensina seu marido, entendeu? Porque quando você ajuda o próximo, basicamente, você se ajuda, porque vai entrar naquele negócio do ensinar, lembra? Quando você ensina alguém, você fixa mais e às vezes entende erros que você não tinha entendido antes, porque a outra pessoa vai dar a interpretação dela sobre o assunto. Então pare de se distrair por dramas, não fique reclamando da vida,
veja com positividade e comece a olhar de outras formas para os problemas das outras pessoas, principalmente para ajudar. 23º conselho, procure problemas grandes. Quando você começa a procurar problemas e não fugir deles, basicamente você começa a ganhar dinheiro, porque as pessoas elas pagam para resolver problemas. Então, se você fica simplesmente pensando, nós tem um problema Y, nós tem um problema Z, o que acontece? Você simplesmente vai estar reclamando e não vai estar ganhando nada com eles. A partir do momento que você visualiza e pensa, nossa, tal pessoa pode estar tendo um problema aqui, tal pessoa pode estar tendo um problema ali, eu consigo resolver, eu consigo cobrar por esse serviço? Você consegue. Sabe por quê? A maioria dos produtos e serviços que são muito vendidos são aqueles que foram feitos para solucionar o problema daquelas pessoas que criaram. Eu vou repetir para vocês, de forma simples. Por exemplo, quando eu tinha um determinado problema para realizar para meus clientes, normalmente realizar o planejamento deles e mostrar de forma visual para eles o quanto que eles poderiam atingir investindo, determina de acordo com o perfil de investidor e os aportes que eles tinham. Eu precisava de ajuda para conseguir fazer isso. Eu montei um sistema, montei uma ferramenta, a Bússola da Riqueza, Planeje Seu Futuro, tem no link da minha bio. Essa ferramenta consegue realizar hoje para mim isso. Então ajudou eu para atender meus clientes. Mas daí, os meus clientes, eles queriam comprar de mim essa ferramenta, porque eles queriam utilizar eles mesmos, ficar simulando lá, entendeu? Várias realidades para ver qual que seria melhor para eles. E daí o que eu fiz? Eu comecei a vender. Percebe? Eu tentei resolver meu problema e eu vendi meu problema, entendeu? Tem como você vender a solução do seu problema. É isso que eu estou querendo dizer. E o tamanho da riqueza que você tem, basicamente, o tamanho da vida, é o tamanho da vida financeira sua, né? Basicamente vai ser o tamanho dos problemas resolvidos que você tem. Então, um cara que é bilionário, ele está resolvendo milhões de problemas. Pensa na Amazon, no Jeff Bezos, pensa no Mark Zuckerberg. Cara, ele está resolvendo o ócio das pessoas, porque muita gente ficava ociosa em casa, ou às vezes não tinha o que fazer, não tinha como liberar dopamina. Hoje em dia, com a rede social, tem, entendeu? Ele está ajudando no problema das pessoas que ela ficar entediada, ou mesmo ela querer consumir um conteúdo e ter um tipo de informação mais rápida, entende? Então olha a quantidade de problemas resolvidos que ele está fazendo. O tamanho da sua conta financeira é o tamanho de problemas que você consegue resolver. Então busque o problema das outras pessoas, porque você vai conseguir, quando você resolve um problema muito grande, na verdade, quando você ganha muito dinheiro, basicamente você só está mudando a escala do problema. Por exemplo, se você vai resolver, se você vai querer ganhar centenas de reais, você vai resolver problemas de pessoas, problemas mais genéricos, problemas de pessoas mais comuns, ou seja, vai, sei lá, ajudar a pessoa a animar a compra, vai ajudar a pessoa a limpar alguma coisa, tipo coisas mais genéricas que para todos serviriam, entendeu? Quando você pensa em escala de milhares de reais, são problemas mais específicos para determinado tipo de pessoa. Por exemplo, ajudar pessoas a conseguir realizar uma determinada ação na advocacia, ajudar a pessoa a conseguir realizar uma coisa em engenharia, em medicina, percebe? Milhares de reais, porque você está especificando mais. Agora, quando você fica cada vez mais específico, por exemplo, auxiliar uma empresa a conseguir encontrar empresas específicas, terceirizadas, que consigam realizar aquele determinado serviço. Pô, isso aí você já consegue cobrar milhões, entendeu? Por isso mesmo que quando você vê aí no Alphaville consultores que querem encontrar imóveis no Alphaville, eles acabam recebendo comissões muito altas. Por quê? Porque ele está resolvendo problemas muito específicos de pessoas ultra ricas, de pessoas que querem arquitetura específica, de pessoas que querem uma segurança específica em uma geografia diferente. Percebe? É totalmente específico. Quanto mais específico fica o serviço e produto que você acaba fornecendo como solução para um problema, mais dinheiro você consegue agregar e valor dentro daquilo, entende? 24º conselho, nova vida custa a vida antiga. Então toda vez que você vai ter uma nova vida, o futuro ele vai exigir que você mude como você tem sido. Porque não tem como você ficar melhor fazendo as mesmas coisas. Se você quer resultados diferentes, faça coisas diferentes. Então o velho não vai funcionar com o novo. Se você já está em uma nova vida, não fique fazendo as mesmas coisas que a vida velha. Não fique pensando da mesma forma, beleza? 25º conselho. Confiança vem dos compromissos em privado. Então se comprometa consigo mesmo. Se você quer falar para as outras pessoas, fale. Mas quando você se comprometer consigo mesmo, cumpra. Não vai ser as outras pessoas olhando para você que vai fazer você cumprir. Cumpra consigo mesmo. Você rode confiança toda vez que não cumpre o que prometeu só para si. Então, a confiança em si, ela é formada pelo que você se compromete a fazer. Se, por exemplo, hoje você se compromete a fazer, por exemplo, investir R$100 no mês, você não investe R$100 por mês, você mesmo vai ficar menos confiante, porque você não conseguiu cumprir aquilo. Agora, se você se compromete, por exemplo, a investir R$1, tem como você investir R$1? Tem. Em Bitcoin, na Bitbank, tem como você investir R$1. Não estou recomendando nada, mas tem como. R$1 por dia, tenho certeza que no 5º dia você vai estar muito confiante.
você vai estar muito confiante. Confie em mim, você vai, caramba, faz 5 dias que eu estou investindo R$1. Eu sou muito bom. E você investiu menos do que era para você ter investido, que era 100 no mês. E você está mais confiante, percebe? Porque, na verdade, a confiança é formada pelos compromissos que você faz consigo mesmo e consegue cumprir. É por isso que você tem que fazer pequenas metas. Porque quanto mais pequenas metas você cumpre, mais confiante você fica. E mais fácil você fica para cumprir aquela meta maior. Porque quando você está confiante, você tem resultados melhores. Percebe? É um bagulho psicológico, né? Eu não tô querendo ser psiquiatra aqui, psicólogo, mas só tô dizendo para vocês o que eu uso pra minha vida, tá? Eu coloco, quando eu tô com uma meta muito grande, eu falo, não, calma, Guilherme, vamos diminuir em metas pequenas, vamos fazer isso agora, ficar feliz com isso, porque daí isso daí vai gerar o ímpeto para você querer fazer a próxima coisa, entendeu? Passo por passo, faz isso. Beleza? 26º conselho, já tá acabando já, pessoal, falta mais algum só. Dedique uma década, não um dia, ou seja, 10 anos vão dar mais resultado para você do que apenas um dia, tá? Se você ficar pensando, eu quero fazer pra estar amanhã pronto. Não, dedica uma década, cara. Pô, você vai viver pra cacete. Eu tô falando isso daí até pra pessoas que têm 60 anos. Eu falo isso pra minha mãe. Minha mãe tem quase 60. E o que acontece? Eu falo pra ela, pô mãe, por que você não investe ou não faz uma determinada coisa para você obter nessa próxima década? E hoje ela faz. E ela já está feliz com isso, por ela estar conquistando novas coisas, novas metas. Porque às vezes não leva 10 anos para você conseguir, entendeu? Você tem que ser uma pessoa paciente, você tem que focar não em dias, em semanas, em meses. Você tem que focar em vários anos, entende? Eu sei que é difícil você visualizar isso, mas você vai ficar a mesma coisa se você não visualizar dessa forma, entendeu? Daqui 10 anos você vai estar vendo esse vídeo, ou mesmo, sei lá, quando você vê esse vídeo, você vai estar refletindo, pô, podia ter começado. Nossa, caramba, é verdade, não é tão pouco tempo, tal, não é tanto tempo assim, tal. Entende? Comece, não impressiona... não se impressione com o resultado que você tem em uma semana e um mês, tá? Uma década de foco faz com que o mundo ele acabe conspirando a seu favor. Se você faz uma coisa por 10 anos, pode ter certeza que alguém vai dar valor por aquilo. E você vai conseguir cobrar por esse serviço, ou mesmo por o produto que você estiver fornecendo por 10 anos aí, você vai ter sucesso. Olha a medicina aí, que são vários anos de formação. Olha qualquer tipo de faculdade, bacharelado, engenharia, direito. Beleza, pode ser que às vezes você não consiga um serviço bem remunerado, mas porque às vezes você não focou em uma determinada coisa apenas. Você ficou fazendo várias matérias. Se você foca em uma coisa e se especializa naquilo por 10 anos, não tem como você não receber muito dinheiro. 27º conselho, trate os outros como quer ser tratado. Às vezes a gente acaba desmerecendo a outra pessoa, né? Achando que a pessoa não merece ser tratada daquela forma, mas você gostaria de ser tratado daquela forma. Então sempre que você for falar algo para alguém, principalmente a parte do amor, né? Amar o próximo, é a melhor coisa. Tá na Bíblia, eu utilizo isso na minha vida. Por exemplo, se você não quer que a pessoa seja tratada daquela forma, não trate ela. Então não xingue, não reclame, tente apoiar ela naqueles momentos difíceis, porque provavelmente pode ser você daqui a um tempo, entendeu? Deus o livre, mas você pode estar passando por uma situação ruim, entendeu? Quanto mais respeito, motivação e não julgamento você dá, mais o mundo te devolve igual. Pô, eu com 28 anos sou agraciado por tudo que eu tenho, moro aqui na Argentina, em Buenos Aires, invisto, tenho diversos clientes. Por quê? Porque sempre eu tentei amar o próximo, tentei ajudar o próximo, e sempre pense em ajudar primeiro antes de pedir. Nunca pense em dar, falar assim, não, você está fornecendo um tipo de serviço e produto. Você vai lá e fala para a pessoa, paga eu ajudo você. Paga eu que eu ajudo você. Não, ajude a pessoa. Faça ela ter resultado. Ela teve resultado, aí você cobra alguma coisa se ela quiser. Entendeu? Sempre faça isso. Essa regra de bolso para você ganhar dinheiro. Pode ver em mercado. Não tem aqueles petiscos, às vezes, quando eles lançam um produto novo? Por que é o petisco quando eles lançam um produto novo? Porque eles querem ver a reação das pessoas. As pessoas gostarem antes de comprar. Não faz sentido colocar um produto novo e achar que a pessoa vai comprar por livre e espontânea vontade. Ela vai ter que experimentar. Aquilo é inédito para ela nunca sabe o gosto daquilo, entendeu? Por isso que tem petiscos, às vezes você vê em restaurantes mais caros ou mesmo em mercados mais caros aí, beleza? 28º conselho. Diga às pessoas sobre elas. Ou seja, um elogio na hora certa pode salvar uma vida. Você não sabe o que vivem. Então o que acontece? Aconteceu isso comigo, tá? Teve vezes que eu tava muito mal na França. Por conta da pandemia e tudo mais, estava sozinho. E eu recebia mensagens das pessoas que me amavam, às vezes do nada, tipo um eu te amo, tipo eu acredito em você. Parece nada, mas às vezes pro momento que aquela pessoa tá passando, cara, vai salvar a vida dela. Salvar a vida não porque ela vai se suicidar, mas salvar a vida dela por questão de
ajudar ela naquele momento, a ela ter força para ela continuar, a ela se manter disciplinada, entendeu? Então, não custa nada você mandar uma mensagem para uma pessoa assim, falar, não, eu acredito em você, vai dar tudo certo, tal, tal. Faz esse exercício hoje, manda para uma pessoa aí que você gosta bastante e tal, manda para ela que você acredita nela, que você ama ela, que tenho certeza que vai ajudar. Eu gosto de falar eu te amo para todas as pessoas que são queridas para mim, meus amigos aí sabem, minha família sabe, eu sempre mando eu te amo no final, porque eu acredito que é uma palavra forte e se você gosta da outra pessoa, se você quer o bem dela, basicamente você está amando ela, né? Você tem que amar o próximo. 29º conselho, e tudo isso talvez vocês podem estar pensando, pô, para que serve isso para finanças? Cara, vai servir muito. Porque essa pessoa que você ama, que você liga, que ela vai ter sucesso, no momento que ela tiver sucesso, a primeira pessoa que ela lembrar vai ser você. Que naquele momento ruim, você falou eu te amo. Naquele momento ruim, você apoiou ela. E ela vai te apoiar se você tiver um momento ruim, entendeu? Vira um ciclo retroativo de bondade. Isso é muito bom. 29º conselho. Encontra gente ruim sempre, talvez seja você. Se você sempre está encontrando gente ruim, pô, talvez seja você a culpa, entendeu? Você está reclamando muito. Cara, já aconteceu isso com um colega meu, não vou citar o nome dele, mas basicamente ele chegava toda hora. Pô, não dá nada certo na minha vida. Tudo dá errado. É uma merda isso. Tudo mais, blá, blá, blá. Ele falava isso, mas daí eu falei pra ele, pô, com quem que você convive? Ah, com isso, com aquilo. E o que eles fazem? Ah, eles vão em bar. Ah, eles saem todo final de semana. Ah, eles vão saindo de trabalho para trabalho. Nunca ficam em um trabalho. Ganham um pouco. Ou com quem que você está convivendo? Ou mesmo, não é culpa sua por estar convivendo com esse tipo de convivendo com esse tipo de pessoa, ou mesmo escolhendo esse tipo de circunstância, né, tal. Pô, depende de você, entendeu? Basicamente, se você tá tendo muitas coisas ruins na vida, muitas das vezes é por conta de você mesmo, beleza? Então, se o drama te cerca, talvez você o crie. Miséria acompanha, ama a companhia. Então, não pense como de forma miserável. Acompanhe pessoas boas. Às vezes, pagar por um clube, sério mesmo, pagar por um clube que tem um ticket maior, faz com que você conviva com pessoas que pensam de forma diferente, vai fazer com que você também pense de forma diferente. 30º conselho, fuja de drama e fofoca. Fofoca não vai adiantar nada. Eles correm de drama, gastam tempo em oportunidade, pessoas que são ricas realmente, gastam tempo em oportunidade, criação e futuro. Não tem por que você ficar vendo fofoquinha, já corta isso, coisa simples. 31º conselho, medo dá péssimos conselhos. Toda vez que você tem medo de algo, é difícil você pedir conselho para alguém ou mesmo essa pessoa que está com medo dar conselho para você. Por quê? Porque você está naquela linha do cagaço. Quando você está na linha do cagaço, pô, é difícil você dar o próximo passo, entendeu? É como se tivesse um muro enorme na sua frente. Sabe quando você não está conseguindo fazer? Você não está conseguindo sair do zero? Por quê? Porque é aquela linha do cagaço. E na frente da linha do cagaço está seu sucesso. Mas você tem que passar por aquilo, que é o medo. Então, quando você quer desistir, você se dá os piores conselhos. Peça a 3 pessoas confiáveis que não estão passando por esse medo, para com que elas consigam te ajudar, para com que elas consigam te dar uma solução, um olhar melhor, sabe? Um olhar mais panorâmico da coisa. Isso vai ser muito legal. 32º conselho, nunca é tarde para mudar. Isso aí tem na Bíblia, isso aí tem em vários lugares aí que você consegue encontrar, não sou apenas eu falando. Então, se hoje você tem 60 e tem medo de mudar, se hoje você tem 20 e tem medo de mudar, se hoje você tem 18, 70, não importa a idade. Sempre tem como você mudar e melhorar. E a partir de hoje, se comprometa em mudar um pouquinho, em melhorar pelo menos 1% ao dia, igual eu falei para vocês, utilizando de algum dos conselhos que eu passei aqui, tá? Todo mundo tem que dar o primeiro passo. Hoje pode ser o seu. E confusão é o primeiro passo para o aprendizado. Então, se você está confuso em relação a isso que você vai fazer, é totalmente normal, porque é o primeiro passo que você está dando. Vai lá, se familiariza com o assunto, principalmente em investimentos, né, que às vezes tem termos muito complexos. O que você faz? Você se familiariza com o assunto, pode ir procurando conteúdos gratuitos mesmo, seja pelo meu canal, Guilherme Zip, com E no final, tal, no YouTube, ou mesmo por aqui nas redes sociais, com outras pessoas, mas procura esse conteúdo gratuito, se familiariza e depois você vai tentando se aprofundar em coisas mais qualificadas ou mesmo em outros tipos de investimento mais arriscados, como são criptoativos, entende? Criptomoedas, Bitcoin, tal. 33º conselho é o corte de todos os vícios, tá? O que seria esse corte de todos os vícios? Muita gente fica em jogo, fica em pornografia, fica em redes sociais, fica em notícias, fica com açúcar. Eu mesmo tinha muito vício em açúcar. Desde o ano passado eu cortei na risca muitas das coisas de açúcar, porque é um vício, cara. É vício, alimentar é vício. Pô, eu mesmo, minha mulher, ela faz bolo pra mim, né? Sempre em aniversário, tal. O que acontece? Eu sou muito viciado em doce, e daí quando ela faz esse bolo,
caramba, eu como muito, entende? Por isso mesmo que a regra aqui de casa é fazer bolo pra mim pelo menos umas 2 vezes, por eu saber essa limitação, 2 vezes no ano, entende? Tipo, no Natal, ou no Dia das Crianças, ou sei lá, no meu aniversário, entendeu? Tipo isso. Mas é só nessa época. Por quê? Porque eu sei da minha limitação. Então, o que acontece? Você sabendo do seu vício, você sabendo se você tem joguinho de aposta, apaga o joguinho de aposta do seu celular. Você sabendo que tem vídeo de pornografia. Pô, se você tem uma mulher ou um marido, sei lá, quem tiver esse vício, pô, compartilha a sua senha com ela, com ele. Duvido que você vai ficar vendo. E cancela a janela privada, todas essas coisas. Você não vai ficar vendo, entendeu? Tenta cortar ao máximo essas coisas. Por exemplo, redes sociais. Pô, coloca bloqueio, apaga o aplicativo. Apaga o aplicativo. Eu fiz isso com a minha mulher. Minha mulher, ela tava muito viciada em rede social. E eu falei pra ela, viu, vida, se você tá querendo tirar esse vício, apaga os aplicativos. Beleza, às vezes ela entra pelo Google, né? Mas a dificuldade é maior, entendeu? A dificuldade é maior. Então é isso que eu tô falando. Alguns estão viciados em coisas que prendem, mas é porque a pessoa tá dando espaço para aquilo. Não dê espaço pro seu vício, beleza? 34º vício, o quarto vício, é a parte do vício no celular também, né? 34º conselho, já tô ficando louco aqui. Já vai acabar, falta 5 só, tá? Eu tô tentando passar da forma mais resumida possível. Tá vendo aí que vai dar uns 20 minutinhos, mas é os 20 minutinhos que talvez ajude você. Um conselho que seja, depois vocês me comentam aqui embaixo, qual conselho que vocês já estão utilizando ou que vocês vão utilizar nesses próximos dias. Que eu vou ficar muito feliz, porque meu objetivo é realmente poder ajudar vocês a serem melhores financeiramente, tá? Porque tudo isso tem como você voltar para suas finanças. Ajudando uma parte sua, tanto mental, física, trabalho, profissional, tal, de custos, de gastos, vai fazer com que você tenha mais dinheiro, vai fazer com que você tenha aquela economia maior para poder investir e ter melhores resultados. Porque os investimentos dependem de 3 fatores. Seus aportes, o quão bem você investe, que aí você tem que ter mais conhecimento. Se você quiser um acompanhamento mais personalizado, tem um link da minha bio, plataforma 7APCV. E o terceiro seria o tempo, você ter mais paciência. Ou seja, se você não consegue colocar muito dinheiro para investir, se você não tem tanto conhecimento, vai de você ter paciência, entende? Você buscar esse conhecimento e ter mais paciência e ir aportando, mesmo que seja R$10, R$100. Tem muita gente aí na internet que acaba falando, ah não, R$10, R$100 não muda nada na minha vida. Claro que muda, muda. Você vai criar o hábito, você vai começar a economizar. Se você economizou 10, você economiza 20. Você economiza 30, você economiza 50. Foi assim, por exemplo, com a minha empresa. Quando você é empresário, é mais fácil de você entender, né? Quando você fornece um tipo de serviço e você consegue dinheiro com aquele serviço que você está fornecendo, aquele produto, basta você escalar. Você vender para mais pessoas, ou você vender para a mesma pessoa o mesmo serviço, um serviço melhor ou um produto melhor, entendeu? Percebe? É só você escalar. Se você guarda R$10 hoje, investe R$10, é só você escalar, investe 20. Economiza mais um pouquinho, investe 30. Investe 50, mas se você não começa nem com 10, nem com 20, você não vai começar com nada. Então, coloque isso na sua cabeça, por favor. E a parte do vício no celular, né, vai acabar tomando seu tempo, você vai acabar não trabalhando bem, tal, vai ficando estressado e ainda vai querer dopamina fácil. E dopamina fácil é uma coisa que denigre muito seus resultados, porque as coisas não são fáceis, as coisas demandam tempo, as coisas demandam meses, anos, décadas, como eu falei, e se você quer ficar tendo resultados em 60 segundos, é triste dizer, mas você não vai conseguir, tá bom? Eu sou bem sincero aqui, transparente com vocês. Na minha vida foi assim, eu tive que guardar aí, eu trabalhei desde os 14 anos, eu tive que guardar praticamente 10 anos para poder montar minha empresa. Foi uma economia de 10 anos para conseguir montar minha empresa, porque eu saí do zero. Então, se você acha que é fácil a vida, desculpa dizer, não é fácil. Não é fácil, você vai ter que lutar, você vai ter que investir, você vai ter que guardar, você vai ter que economizar. E eu tô aqui para te ajudar, tá? Você não tá sozinho. Por isso mesmo que eu tô tentando te ajudar aqui. Então, faz parte da cura o desejo de ser curado. Já dizia Hipócrates. Então, guarda isso na sua cabeça, tá bom? 35º e quase último conselho, assuma muita responsabilidade. Porque quanto mais responsabilidade que você tem, você vai começar a ficar mais importante para as pessoas. E as pessoas que te deram essa responsabilidade vão dar uma maior confiança para você. E você vai começar a fazer coisas importantes, que coisa importante tem valor. Coisa que tem valor te dá dinheiro, entendeu? Vai ser sempre essa lógica. Diga sim bastante, mas um sim que faça sentido para o seu propósito, aquele conselho anterior que eu falei. De nada adianta você ficar falando sim para todo mundo, para coisas que estão fora do seu propósito, tá bom? E essa sobrecarga que você tiver, provavelmente vai fazer com que você fique muito melhor. Em momentos que eu sempre estava fazendo muita coisa, eu fiquei melhor. Você gere melhor seu tempo. Você tem melhores resultados. Pô, eu dou exemplo da minha vida e também dou exemplo da minha mulher. Por exemplo, na minha vida, quando eu estava começando a faculdade. Eu estava começando a faculdade no primeiro ano, segundo ano, eu estava tirando notas medianas aí, sabe? Eu ficava naquele 6, 5.
Daí eu via uns amigos meus que, tipo, estavam em um monte de grupo lá, um monte de iniciação científica, um monte de coisa. E eu já estava participando de iniciação científica também, eu estava muito corrido. Daí eu falei, nossa, não vou ter tempo e tal. Eu comecei a participar também. Sabe o que aconteceu com as minhas notas? Era para diminuir? Não, subiu. Por quê? Porque eu comecei a gerenciar melhor meu tempo. Eu comecei a ver o que realmente eu deveria fazer. O que eu deveria focar, entende? O que daria mais resultado para mim. E daí eu comecei a fazer isso bastante, eu comecei a ter melhores resultados. Você também consegue fazer dentro da sua vida isso. Ter mais responsabilidades vai fazer com que você aumente sua capacidade, tá? De resolver as coisas. Beleza? E lembrando que o burnout, se você fala assim, nossa, Guilherme, mas eu vou ficar com burnout depois de fazer muita coisa. Na verdade, o burnout é o resultado de você fazer muitas coisas e não ter resultados. Você não ter resultado real, sabe? Porque, por exemplo, se hoje você estivesse trabalhando 24 horas por dia, mas ganhando 1 milhão por dia, você teria burnout? Duvido que você teria burnout. Por quê? Porque você está ganhando 1 milhão por trabalhar 24 horas, entendeu? Isso que eu estou querendo dizer. O burnout não é por conta de você trabalhar muito. O burnout é por conta do que você está tendo por trabalhar muito. Se você está sendo não tão eficiente naquilo que você está fazendo, ao invés de você focar em não fazer mais nada, foca em como obter resultado naquilo que você já faz. Beleza? Então, voltando. Aí, o 36º conselho, pare de culpar o outro, porque nunca você vai resolver algo culpando o outro, ninguém vai vir te salvar. Então, se você está culpando o próximo, não vai mudar em nada, mesmo sendo culpa da outra pessoa, não vai mudar em nada, porque mudar aquela outra pessoa você não vai conseguir. Você não vai conseguir mudar o mundo, então culpa você, pô. Culpa você. Tal pessoa tropeçou no meu pé e machucou meu pé. Não foi minha culpa. Foi, porque você estava com o pé naquele instante, naquele momento. Da próxima vez usa um tênis, uma bota, sei lá, entendeu? Tô dando um exemplo totalmente esdrúxulo aqui pra vocês. Mas você percebe que sempre vai dar pra converter em culpa sua? Sei lá, o cara, ele cortou eu e bateu no meu carro. Você não podia estar um pouquinho mais atrás do cara? Você não podia ter dado seta? Você não podia, sei lá. É por isso que eu tô falando. Se você culpa o outro, você vai ficar brigando, você vai ficar discutindo, você vai ficar reclamando. Quando você culpa alguém, você perde o controle da coisa. Ninguém vai vir te salvar. Então, autorresponsabilidade. Tem vários livros aí que podem tratar isso para você com mais a profundidade. 37º conselho, feliz e insatisfeito. Já escutou aquelas pessoas que às vezes estão falando isso? Porque, a gratidão, ela é muito profunda pelo agora, pelo que você está vivendo hoje. Essa parte de gratidão em si, quando você lê a Bíblia, você percebe muito isso, sabe? Não passando muito a parte de religião aqui, mas eu leio bastante a Bíblia e eu vejo que, caramba, o quão era rústico, o quão era difícil a situação antigamente, sabe? Por exemplo, os homens que às vezes estavam andando sozinhos no deserto, coisa assim, com a mulher, às vezes eles tinham que mentir que não era a mulher deles, porque senão os outros guerreiros poderiam utilizar de outra forma, né, a mulher deles e matar eles, entende? Daí, às vezes, eles tinham que falar que não era, que era tipo uma parente, para eles não morrerem, e a mulher era vista totalmente de uma forma ruim, entendeu? Era vista de uma forma inferior. Então olha só como era antigamente. A gente tem que estar grato só por simplesmente hoje em dia ter o que a gente tem, né? Ter respeito perante homens e mulheres, ter uma casa, ter um lugar não exposto à chuva, ter comida na sua casa. Então, ter a gratidão no agora faz com que você seja louco e grato, entendeu? E ao mesmo tempo, acredite que foi criado para mais. O que hoje você tem, o seu problema, ele é um problema que foi criado porque hoje você está melhor, entendeu? Por exemplo, você tem um problema hoje de terminar um trabalho. Você tem trabalho. Eu tenho um problema hoje de fazer determinada matéria da faculdade. Você está fazendo faculdade, entendeu? É isso que eu estou falando, você tem que ser grato por aquilo que você tem, porque o problema que você tem provavelmente é gerado por aquilo que você está fazendo hoje, que antes era um sonho seu, entendeu? 38º conselho, que é o antepenúltimo aqui, faça tempo para o que importa. Ou seja, você tem que gerar tempo é o quê? Você falar não para as outras pessoas, falar não para determinadas coisas, para você realmente focar naquilo que importa para a sua vida, para o seu propósito principal. Se é importante, tem que estar na agenda, senão novos pedidos vão entrar no lugar dele. Então, coloca na sua agenda, coloca antes de dormir o que você tem que fazer. Se é importante, você tem que cumprir antes de dormir. Eat the Frog First. Tem um livro que fala sobre isso. Sempre faça aquilo que é mais difícil, aquilo que é mais importante logo quando você acorda, beleza? 39º conselho, respeite, inclusive, juntando com esse 38º, para não esquecer, quando você recebe seu salário, já guarda, já pega um dinheiro do seu salário para investir. Porque eat the frog first, já pega o mais difícil, entendeu? Já pega essa fatia e, coloca para investir, beleza? 39º conselho,
Respeito vem de admiração, não medo. Então, se você está querendo respeito de alguém, faça essa pessoa se admirar de você. Consiga resultados, ajude ela, ajude ela a conquistar o mesmo que você conquistou. Porque essa admiração vai fazer com que essa pessoa tenha respeito por você. E não o medo, não a ameaça, tá? Se você está liderando uma equipe, não tenta liderar pelo medo. É totalmente errado isso. Você quer pessoas que... Você não quer um chefe que fica sempre te cobrando, tal, que fica sempre falando coisa ruim de você. Você quer uma pessoa que te treine, que te dá recursos, que te ajude, e você também pode ser isso para uma outra pessoa, entendeu? Você é a inspiração de muitas pessoas aí, tenho certeza, da sua família, conhecidos, que seja. E o último conselho é, a vida é um espelho, não uma janela. O que eu quero dizer com isso? Para de se comparar com os outros, porque na verdade quando você está olhando a janela, quando você está comparando com uma outra pessoa, a comparação é ladra da felicidade. Imagine que a felicidade é a realidade menos expectativa. Então quanto maior sua expectativa e menor sua realidade, mais triste você fica. Por isso mesmo que quando você está olhando para a janela, para a vida das outras pessoas, na verdade você está vendo um espelho, que é a forma que você interpreta o que elas estão fazendo. Então toma muito cuidado com essa interpretação. O mundo não é como é como você é. Melhore-se e tudo melhora. Porque se você interpreta que aquela outra pessoa está fazendo aquilo por mal a você, é a sua interpretação, não é ela que está fazendo mal. Se alguém te xinga e você fica bravo por aquilo, é a forma de você interpretar o ambiente. Você está vendo um espelho seu. Você está interpretando que a pessoa está te xingando e aquilo te faz mal. Agora, a partir do momento que você não liga para aquilo que ela fala, porque aquela pessoa é inferior a você, porque ela está falando uma coisa ruim de você com total falta de respeito, não vai mudar nada no seu humor, não vai mudar nada na sua vida, você se afasta, você segue em frente, isso daí você pode utilizar para o trabalho, isso daí você pode usar para os investimentos, porque se você está começando a investir, talvez muitas pessoas vão ficar te zoando, que você está guardando dinheiro, que você está colocando pouco dinheiro, que você não vai ter nada, que esse negócio aí vai demorar anos para ter resultado. Pô, acredita e vai, que eu tenho certeza que ninguém vence uma pessoa altamente determinada. Eu guardo isso no meu coração, eu quero que eu guarde para você também, para que você seja determinado a trabalhar cada vez mais, a economizar cada vez mais e conseguir investir com sabedoria, com todo o conhecimento que a gente passa aqui no perfil, tá bem? Espero que você tenha te ajudado, algum desses conselhos aqui, alguns 40 que eu gostaria de ter escutado com 18 anos. Acabei me prolongando um pouco mais do que eu tinha prometido, desculpa, mas a minha intenção foi uma das melhores, né? Espero ter ajudado e coloca para mim quais desses conselhos, qual dos 40 conselhos que você achou que são os seus 3 favoritos, que eu gostaria de saber, porque assim pode ser que a gente se aprofunde um pouquinho mais e eu coloque voltado para outras áreas, tudo dentro das finanças, né? Mas talvez no lado das finanças pessoais, investimentos no exterior, investimentos no Brasil, tem como você aplicar de diversas formas dependendo da sua realidade, tá? Porque esses conselhos são bem amplos, são bem genéricos, mas que servem para todos nós aplicarmos em curto, médio e longo prazo. Beleza? É isso, pessoal, que eu tenho para dizer para vocês. Curtam um vídeo aí para ajudar a gente. E acompanhe, porque amanhã vai ter uma live também sobre um outro assunto muito importante sobre investimentos, tá bem? Tchau, tchau.